Olá, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e eu tenho uma novidade. Este ano 2020, nós teremos de 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, o seminário Casa de Paz, Cura e Libertação para a Família, onde nós vamos tratar da família sacerdotal, como abençoar o seu lar, como lidar com demônios geracionais, como tratar de síndromes, perseguições emocionais, como lidar com os transtornos de personalidade, como tratar com os filhos em cativeiro, envolvimentos com vícios, envolvimentos em cadeias pecaminosas, como tratar do coração da sua família, como lidar com as deslealdades no casamento, o repúdio, o divórcio, o novo casamento, como ter uma vida abençoada. Você vai ser impactado, você não pode perder, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. As informações estão no site www.institutoexodos.com. Você não pode perder, 15 a 17 de maio, de sexta a domingo, eu te espero aqui. Fica com Deus. Você que nos acompanha, nós estamos em Curitiba, na Igreja Batista do Bom Retiro, Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Quero convidar você para nos visitar todo domingo, 10 e 19 horas, e também nas quartas-feiras. Nós temos também Ministério Jovens, que funciona sábados, a partir das 16h30. Nós temos o Upgrade, que é o Ministério de Adolescentes. Temos o Ministério de Jovens, El Raia. Nós temos o Ministério dos Quase Adolescentes. Nós temos um ambiente aqui de amor e comunhão para o teu filho. Também temos um Ministério Infantil, você não pode deixar de vir em Curitiba e nos visitar. Amém? Vamos lá. Hoje pela manhã nós falamos sobre amnésia e como nós esquecemos tanto dos propósitos, como do chamado, como da vocação que Deus nos dá. A amnésia é um distúrbio da memória, o mais grave deles. Alguns, eles não se lembram do passado remoto, outros não conseguem se lembrar daquilo que é mais perto, que é mais próximo. Nós temos a figura de um desenho animado, você deve ter visto com seu filho, com seu neto. Se você não viu, é um desenho muito querido, chama Procurando Nemo. E Nemo, então, procurando o seu filho, o pai do Nemo procurando o filho, encontra a Dolly, uma peixinha azul bonitinha, mas que perdida. Já viu gente perdida? Ela não sabe quem ela é, não sabe o que está fazendo. A amnésia faz com que a gente se esqueça de quem a gente é filho, e nós tratamos disso. Eu quero motivar você, assim que a mensagem cair no canal do YouTube, tanto no canal Oswaldo Lobo, quanto no canal IBBF, você assistir, e você vai ver como é que nós deixamos de ter essa identidade ligada ao Pai, como isso facilita para o mundo, para o inimigo destruir a gente. Hoje eu quero falar, e quero continuar nessa mensagem, mas eu quero trazer uma outra face dessa questão da identidade. É a arte da autossabotagem que vem com a crise da identidade. Autossabotagem, aliás, deixa eu falar um pouquinho de sabotagem, né? Fui militar muitos anos e fiz treinamentos dentro dessa área, tanto quando você se prepara contra um ataque de sabotagem e como fazer sabotagem. Tem um filme muito antigo, mais antigo que todos nós aqui, de 1957, A Ponte do Rio Kwai. E tinha uma canção, ganhou Oscar de melhor canção, melhor roteiro adaptado, melhor filme. E tinha uma canção que era muito conhecida porque os soldados britânicos, capturados pelos japoneses na Tailândia, eles marchavam cantando essa canção. A história é muito interessante, conta a história do coronel Nicholson, que vai construir uma ponte, que vai ligar uma selva na Tailândia até a Birmânia, hoje Mianmar, ia dar o acesso para a invasão japonesa na Índia. Mas um outro oficial foi destacado para sabotar aquela ponte e destruir a ponte justamente quando o carregamento de armas japonesas estivesse ali em cima. Tem gente que se auto-sabota, e o problema da autossabotagem é que o auto-sabotador ele não sabe que está se sabotando. A pessoa que se auto-sabota, ele tem uma vocação, ele tem um chamado, mas ele é capaz de montar uma bomba relógio na sua vida e destruir a sua vocação e anular o seu chamado. E é sobre isso que eu quero falar, na figura de um homem
um dos homens mais especiais, mais proeminentes, que tem um dos maiores nomes de peso da Bíblia Sagrada, que é Judá. Judá é filho de Israel e vai emprestar o seu sobrenome a Jesus. Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz: e tu, Belém, terra de Efrata, de maneira nenhuma é das menores das milhares de Judá, porque de ti nascerá o Salvador. É por isso que Jesus, em Apocalipse capítulo 5, é chamado de leão da tribo de Judá. O nome de Judá, ele carrega o nome do Messias, e ele tem uma vocação de ser o trilho, de ser a direção e de ser a genealogia de Jesus. Diz assim, essa passagem das Escrituras, em Gênesis 38, 1 e 2, e depois de 12 a 18. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Adulão fica do ladinho, pertinho ali do Mar Morto, na região de Engedi, é um deserto, chamado deserto do Negueve, do lado do deserto do Tecoa, uma região semiárida, não é bem um deserto não. Judá então, ele sai de perto dos irmãos, do seu pai, e vai habitar longe. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, e casou-se com ela. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver com os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Ira, o Adulamita, lá de Adulão. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar, e foi se sentar à estada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, se enganou terrivelmente, porque ela havia encoberto o rosto, não sabendo que era a sua nora. Dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: vem cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Ela vai negociar um preço altíssimo aqui agora. Disse ele: eu lhe darei um cabritinho do meu rebanho. Ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: o que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ela os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Eu vou situar você nessa história. No capítulo anterior, capítulo 37, José, o 11º filho de Israel, de Jacó, é vendido como escravo, numa tramóia dos irmãos de José, que odiavam ele. Ele é vendido por algumas peças de prata. Judá, ele tenta impedir, mas não consegue. E ele, vendo o choro do seu pai Israel, ele não aguenta de culpa e foge, ele sai de perto. Sabe, gente ferida, quando fala: eu não aguento viver com pessoas deprimidas, com pessoas... Eles saem, eles são excluídos, eles são ejetados. Ele vai embora, ele sai da terra do seu pai e vai morar mais ao sul. Só que ele se casa com essa filha de Suá e tem 3 filhos. Esse primeiro filho, o mais velho, ele casa com Tamar e ele morre. O segundo filho, então, ele tem que fazer o papel do marido. Havia uma lei, e nessa lei, quando alguém morria, o irmão seguinte se casava com aquela mulher para dar o quê? Para dar descendência. O segundo filho também morre, e o terceiro filho chama Selá. E o pai diz: eu vou dar meu filho, que esse aí vai morrer também. E ele engana ela, e ela fica sem filho. Era uma desonra não ter filho, porque o filho é a herança do Senhor. Se você ler Salmo 127, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que enche suas aljavas com filho. E ela então se disfarça na beira da estrada, ele acha que ela é uma prostituta, e ali ele negocia o seu selo, o seu anel de selar, o seu cordão e o seu cajado. E você vai ver como é que isso vai traduzir
Você acha que o pecado, ele não ativa uma destruição na sua vida? Você acha que o salário do pecado é só uns dias ruins? O salário do pecado, querido, sempre vai ser morte. Não adianta você querer aqui amaciar, não adianta você querer alisar e dizer não tem problema. Tem problema. E aqui o problema é grave demais. Por quê? Porque ele está auto se sabotando. Aquele que deveria ser canal e raiz de Davi, Judá, ele vai jogar fora aquilo que é mais precioso que ele tem. Em primeiro lugar, a identidade dele vai ser traumatizada. Por quê? Porque ele foge, ele se aparta da comunhão. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou dos seus irmãos. Primeiro sintoma de que algo está errado na vida da pessoa é quando ele foge. O mecanismo de fuga, ele é ativado quando algo está doendo. Eu não aguento mais isso, então eu vou sair daqui. Toda vez que você foge, você está saindo da presença de Deus. É gente que pula de igreja em igreja, que pula de relacionamento em relacionamento, que pula de trabalho em trabalho. Ele não tem raiz, ele não tem segurança, ele não dá segurança. A Bíblia diz que Caim, ele mata Abel, em Gênesis 4, e ele fala, serei fugitivo, peregrino. É alguém, fugirei da face do Senhor. A pior coisa que você pode fazer é fugir para as trevas. Quando você oculta as verdadeiras razões daquilo que está te fazendo ir embora, muita gente, o autossabotador que ele faz, ele coloca a culpa nos outros. A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu pastor, a culpa é daquele ministério. O autossabotador é alguém que transfere para o outro uma responsabilidade que é dele. Judá se sentia culpado. Gente, a culpa, ela persegue a pessoa. Existe um filme que diz, antigo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E aparece um terrorista, porque é um filme de terror. Aparece um homem querendo matar todo mundo. E aquele filme fala de culpa, aquele homem é a culpa, sabe? Quando você fala assim, alguém vai descobrir o que eu fiz. Alguém vai saber o que eu fiz, e qualquer hora eu vou ser desmascarado, qualquer hora eu vou ser entregue. Davi no Salmo 32 ele fala, enquanto eu escondi, ele está levando para as trevas. Quando você esconde, você coloca onde? Na escuridão. Enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos secaram. É interessante que o CR é um local onde nós podemos abrir o nosso coração e confessar os nossos maus caminhos. O Celso falou aqui de mazelas. Todo mundo aqui errou. Quem está sentado e quem está em pé segurando o microfone, todo mundo tem passado. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E se não houver uma reconexão, Davi diz, confessarei ao Senhor o meu pecado, e Ele me livrará da minha culpa. Mas o que Judá faz? Ele foge, ele só nega a verdade. O ambiente predileto para se levantar fortaleza é na escuridão. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios e diz, as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, anulando sofismas e pensamentos que se levantam contra Deus. O que ele quer dizer? Que nós temos uma fortaleza quando nós damos acesso a uma mentira no nosso coração. Não conte para ninguém, esconda, e a sua reputação, ele faz com que você só negue a verdade. É por isso que o Romanos 10:9 fala sobre confessar. Se você no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, com a sua boca confessares, então serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Quando se fala de fugir de Deus, escute o que eu vou falar. Ah, pastor, eu vou desviar. Querido, você está tomando um caminho de destruição. Pessoas, eu e você, que nós conhecemos da Escritura, que fugiram de Deus, quebraram a cara. Gente que fugiu da responsabilidade,
caiu em buracos. Moisés, ele mata um soldado, foge para Midian, ele fica 40 anos naquele deserto, cuidando das ovelhas de Jetro. Davi, ele foge da responsabilidade. Você está pensando que aquela brincadeira de Davi com a vizinha, aquele encontro dele furtivo aquela noite, você acha que aquilo ali foi rápido, querido? Davi ficou 14 anos para debelar a rebelião de um filho chamado Absalão. 14 anos fora de Jerusalém. O pecado é algo que você tem que fugir dele, mas de Deus não. E a primeira coisa que acontece na vida de alguém que quer destruir sua própria história, sua vocação, é fugir de Deus. A Bíblia diz que Ló, capítulo 14 do livro do Gênesis, os rebanhos de Ló estavam junto com os rebanhos de Abraão, e Ló, os pastores de Ló, brigam com os pastores de Abraão. Sabe o que acontece? Ló vai para Sodoma e Gomorra. Escute, ele escolheu um lugar bom, talvez um lugar para criar rebanho, alguém que sai da igreja brigado com o pastor. Escute o que eu vou dizer. Nunca mais se ouviu dizer que Ló era pastor, desde o dia que ele sai da presença de Abraão. Fugir e se apartar da igreja da comunhão é a pior bobagem, e é o primeiro passo para a destruição. Segundo, ele entra num relacionamento desajustado, ele entra num relacionamento de julgo desigual. Judá se juntou com uma mulher cananeia, Gênesis 38, 2, 3, ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, e casou-se com ela, ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho. Em Gênesis 28, Isaac chamou Jacó, abençoou, ordenou: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Por que nós não fazemos alianças em julgo desigual? Por que, gente? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, você vai ser contaminado. Bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você começa a se aconselhar com o mundo. Os teus melhores amigos, em vez de estar na igreja, em vez de estar na tua célula, estão na tua empresa te dando conselhos simples. Seu casamento está balançado, ela fala: se separa mesmo, larga aquele homem, larga aquela mulher, vai ser feliz. Essa é a maior mentira que você pode ouvir. Gente que está passando por crise financeira, por aperto, aí você recebe um conselho: não, você vai assinar isso aqui, você vai assinar esse contrato, não vai dar nada. O vai dar nada é primo do nada a ver. Vai dar nada, pastor, nada a ver, então vamos ver se não vai dar nada. Vamos ver. São pessoas que num relacionamento desajustado, após abandonarem a comunhão, após abandonarem o conselho do Senhor, querido, interessante como é que a Bíblia é inteligente. Salmo 133, tem uma canção que nós cantamos sobre isso em Israel, fala assim: neve, manove, manaim, chefete e arrinca miarrad. Quer dizer, o óleo precioso que desce da cabeça, da barba e da gola de Arão, é como o orvalho do irmão, ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Querido, a igreja é esse monte de gente aqui, junto, é aqui que Deus ordena a vida e a bênção. Não é fora da igreja, mas a pessoa se aparta. Mas a pessoa diz: não preciso de igreja, não preciso de ninguém, eu vou embora. Gente ferida, gente humilhada faz isso. E se torna orgulhosa. E aqui acontece com ele pior do que isso. Aí ele começa a achar que o conselho do vizinho é bom, que o conselho do ímpio é bom, que o conselho da minha amiga, pastor, é a única que chora comigo, é meu amigo, é o único que se lamenta comigo. Sabe qual é o resultado? Aí, autossabotagem. Judá tenta alívio na iniquidade, ele é arruinado. Então ele disse: que penhor, ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está na tua mão. O que lhe deu? Ela entrou a ela e ela concebeu. Quando o apóstolo Tiago, quando Tiago está falando, o autor do livro Tiago, da carta universal de Tiago, ele fala: cada um é engodado por causa da sua própria cobiça. Nós falamos sobre tentação há 2 semanas aqui atrás. Lembra quando nós tratamos sobre isso? Sobre você ser atraído para algo saboroso? A tentação te dá água na boca. A tentação vai tentar satisfazer um desejo imediato do teu coração. É por isso que a tentação é ligada à comida. É por isso que o jejum, você coloca a comida no seu devido lugar. É por isso que Eva olhou e falou assim: essa fruta é boa para dar entendimento. A fome
é capaz de fazer o homem prevaricar. E aqui, Judá, ele buscando um alívio para a sua dor, ele está sem mulher, ele é viúvo e fala assim, Deus, eu não sou de ferro não. Então ele encontra uma mulher e fala assim, vai dar nada. E entrega para ele seu selo, ou seu anel de selar, o seu cordão e o seu cajado. Isso é o acionamento de uma bomba relógio. A identidade saqueada. O selo, ele vivia, era um anel que se colocava no dedo, ou então você pendurava num cordão. Normalmente era pendurado num cordão, então você escrevia uma carta, e você pegava aquele anel de selar, colocava uma cera quente, e você colocava em cima da cera a tua marca, aquilo era a tua identidade. Quando aquela carta, aquele pergaminho chegava, de quem é? É de Judá. Judá perdeu contato com seu nome, com a identidade de filho de Jacó, de Isaac e de Abraão, herdeiros da promessa e linhagem messiânicas. Ele entrega a identidade dele. Você pergunta, o que é Deus para você? Você pergunta, se é crente? É interessante que, como tem crente desviado. Você quer ver uma coisa? Quer experimentar? Quantos aqui na igreja, conhece uma pessoa que já esteve nessa igreja ou em outra igreja, que já teve comunhão com você, que já foi batizado, que já recebeu Jesus e que hoje está afastado do evangelho, ele não está em igreja nenhuma? Levanta a mão e fica com a mão em pé. Pode levantar a mão. Eu conheço alguém desviado. Fica com a mão em pé. Agora olha para o lado aí. Levanta mesmo com vontade, gente, por ver. Olha para o lado. Querido, existe uma igreja flutuante. Para cada crente que tem aqui, tem um crente que está fora. Hoje, se nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil, nós temos mais 30, 40 milhões de desviados. É gente que perdeu a identidade. É gente que não sabe. Essa questão do nome é tão importante que Deus, quando Ele chama o homem, depois de Ele criar o homem, Ele fala assim, domine sobre os animais, e aquilo que você chamar o animal, vai ser o animal, vai ser o nome dele. Você quer ver uma coisa aqui? Felipe Eiras. Preste atenção. Esse é o nosso vice-presidente, segundo vice-presidente, Felipe Eiras. Eu só falei o nome dele, eu capturei ele. Vocês estão vendo isso? Você entendeu? O nome dá poder. Obrigado, Felipe. Quando o pai dele, que é pastor, está aqui, colocou o nome Felipe, quem que ele pensou? Provavelmente pensou no evangelista Filipe de Atos 8. Aquele homem que pregou para a rainha de Candace, batizou ele. Quando teu pai escolhe o teu nome, ele te dá um destino. Quando meu pai escolheu o meu nome é Osvaldo. O nome do meu avô é Osvaldo, o nome do meu pai é Osvaldo, eu sou Osvaldo, mas que falta de criatividade, não tinha outro nome. Osvaldo foi um homem extraordinário. Osvaldo Aranha, ele é um diplomata que votou, foi o primeiro a votar pelo estabelecimento do Estado de Israel. Você deve ter conhecido ele pelo menos pelo cardápio de algum restaurante, filé Osvaldo Aranha, ele tem um ovo em cima, um bife, como em cima. Esse homem foi extraordinário na geração do meu avô. E foi um homem que foi assim, ele era um herói, não só para o país, por ter aberto a ONU naquele tempo, quando termina a guerra, a ONU é estabelecida, a Organização das Nações Unidas, e ele é o primeiro a fazer um discurso, votando a favor do estabelecimento do Estado de Israel. A palavra Osvaldo significa poder de Deus. Osvaldo significa a mesma coisa que Gabriel. Gabriel é um nome hebraico. Gabriel não é mensageiro de Deus. Gabriel é poder de Deus. É isso que significa o nome em hebraico. O nome, ele dá um destino. Então, quando Adão colocou o nome na girafa, no leão, no ornitorrinco, ele capturou Jesus em Marcos 5, em Lucas 8, em Mateus 8. Ele chega no território de Gádara e tem lá um endemoniado. E ninguém consegue segurar o bicho. Mas quando Jesus, ele pergunta, qual o teu nome? E diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. A partir daquele momento, ele submete aquele espírito imundo, que são muitos. O nome te dá um destino. Quando teu pai te chama de Rivelino, quando teu pai te chama de Ronaldo, ele está sonhando com algo para você. Ele está dizendo que você tem um caminho vencedor. É isso que o nome, e ele é tão importante, ele é tão poderoso, que um dos mandamentos, o terceiro mandamento é, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão.
Não é que você não pode chamar, ai meu Deus do céu, não é para você chamar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um nome para você invocar, para estar na tua boca, para estar no teu coração. Quando Deus fala sobre nome, Ele muda o nome das pessoas. Abraão, ele é trocado, por quê? Porque Abrão significa não pai. Imagina você receber um destino de não para um homem que não vai ser pai. O homem está com 75 anos e não é pai. Porque você está liberando sobre a vida dele uma palavra que quase o amaldiçoa, que é quase uma praga. Você chama Jacó de quê? Quem é Jacó? O usurpador. O que você espera do menino chamado de usurpador? Ele vai usurpar todo mundo. Ele tira o direito de primogenitura do irmão, ele rouba. É interessante isso. Ele rouba a bênção do irmão. E Deus fala assim: você não vai se chamar mais Jacó, teu nome vai ser Israel. Ele é um homem que tem um problema com a sua identidade. Ele é Jacó, mas ele quer ser Esaú para receber aquilo que Esaú tem, ele não tem. Aí ele se disfarça. Olha para mim, igreja. Deixa eu me acalmar aqui, que o relógio ele me deixa agitado. É por isso que eu vou falando mais rápido. Se não der tempo, eu prego outro dia. Jacó pensou que estava sendo muito esperto. Ele se junta com a mamãe para roubar a bênção do irmão. Aquela mentira dele, olhe para mim, revestida de religiosidade, custou para ele 20 anos como escravo. 20 anos. Ele trabalhou 7, trabalhou mais 7, primeiro por Lia, segundo pela esposa que ele amava, Raquel, e depois ele trabalha mais 6 anos como escravo. Tem gente que acha que tem bênção na mentira. Deus não abençoa a mentira, por mais que você use uma capa de espiritualidade. Esses dias, uma pessoa veio aqui me pedir para eu orar pela noiva dele. Eu oro, mas me conta a história. Não, na verdade ela é casada com outro homem, e ele queria que eu orasse, porque ela estava balançando entre o primeiro marido e ele que era o amante. Eu falei: meu irmão, chuta que é macumba, chuta que é laço, você está buscando sofrimento para a tua vida. Provérbios capítulo 18, ele fala isso: cova profunda é a boca da mulher adúltera, aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela. Existe uma sepultura, existe um espírito de morte que vai te perseguir. Você está fazendo bobagem, você está fazendo loucura. Não existe bênção na ruptura dessa aliança, e você está no meio entre um e outro. Gente, o mundo tem 3 bilhões e meio de homem e 3 bilhões e meio de mulher. Não é possível. Você quer encontrar uma moça casada. Você está querendo o quê? Cutucar a onça, o leão, o tigre de bengala com vara curta. Você está querendo ser muito querido. Não está na Bíblia, mas devia estar. Devia ter um Salmo 151. Mulher casada tem gosto de chumbo, meu irmão. Você quer acordar com a boca cheia de formiga? Sai fora, foge. Isso é laço. Então tem gente que quer pedir bênção sobre aquilo que não tem bênção. Número 2, não só a bomba relógio, ele deixa um rastilho de pólvora, ele acende o rastilho de pólvora. Princípios roubados, o selo é roubado, a identidade é roubada. Sabe o que acontece? Agora, ele vai entregar o cordão. O cordão é a sustentação da identidade espiritual e dos princípios da vida com Deus. Olha o que Provérbios 6 fala a partir do verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a lei de tua mão, ata-os perpetuamente em teu coração, pendura-os ao teu pescoço, é um cordão. Quando caminhares, te guiará, quando deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada, a lei é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida para te guardarem. Você despreza a palavra de Deus, você despreza a lei eterna, você diz: eu não preciso disso, eu não preciso de escola bíblica, eu não preciso de célula, eu não preciso de aprender a palavra de Deus. É interessante, o povo de Deus, depois dessas redes sociais, depois da invenção do smartphone, como o povo de Deus se tornou ignorante da Bíblia.
Você vai nos seminários, 90% dos alunos de seminários não leram a Bíblia nenhuma vez. Como é que ele vai ter um conteúdo de princípios para fazer o povo ter aqui no seu pescoço um cordão que sustente a sua identidade? É por isso que você pergunta: você é filho de Deus? Não sei. Você é crente? Não sei. É por isso que pula de uma hora para outra. Primeiro probleminha que tem, ele foge. Primeira situação de encrenca, primeiro beliscão que ele recebe do irmão, ele foge. Querido, olha para mim: igreja é lugar de gente, não é lugar de anjo. Eu vou para a igreja porque todo mundo é perfeito. Querido, espera aí, vamos consertar isso. Jesus era amigo de publicanos e prostitutas. Deus veio chamar pecadores, não veio chamar santos. Ele veio chamar gente como eu e você, seres humanos, que tem temperamentos horríveis, que tem resposta, que se belisca, que se cutuca, que se acatovela. Isso vai acontecer dentro da igreja. Mas quando você começa a achar: não, pastor, eu casei com um santo, eu casei com um anjo, eu casei com uma princesa. Querido, eu conto ou vocês contam? É gente. João Batista diz: é raça de víboras, eles precisam se arrepender. O cordão são princípios. Os princípios Deus dá até o 7º dia. No princípio Deus criou os céus e a terra. A partir daí é mandamento. Mas ali existem princípios para você ser feliz. E você ignora isso. Você joga fora o quê? O cordão que sustenta a tua identidade. A tua identidade é esmagada ali. Em Daniel 1, o chefe dos oficiais deu os novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abdinego. Todos esses nomes aqui: Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Deus foi gracioso comigo; Misael, quem é como Deus; Azarias, Deus é que me ajuda. Você acaba perdendo princípios quando você recebe apelidos horríveis. Porque quando você recebe um apelido horrível, esse apelido ele tem por intenção te diminuir, jogar a tua reputação no lixo, jogar a tua autoestima no ralo. E você começa a achar que você é feio, porque papai diz: olha que feio, olha como ela é feia. É impressionante a quantidade de gente que tem uma autoimagem distorcida. É impressionante como tem pessoas que chegam no gabinete: pastor, eu me sinto feio, me sinto feia. Isso é absolutamente mentiroso, mas entrou no teu coração como um princípio. E esse princípio está sustentando uma identidade que não é verdadeira. Isso, olha, toda mentira contra você é uma falsa profecia. Toda palavra mentirosa que atingiu você é uma falsa profecia. E existe no final: você montou a bomba relógio, acendeu o rastilho de pólvora, os estilhaços da explosão. É o ministério usurpado. Você perde primeiro a tua identidade, depois você perde o princípio pelo qual você é chamado de Judá. Aí daqui a pouco você vai perder o teu ministério mesmo. A perda do chamado ministerial. O cajado é uma vocação que Deus deu para você. Eu estava começando na quarta-feira com a igreja. O chamado, ele vem de Deus e para em você. Se você não usar, ele vai ser sepultado. Se você não usar, e todos nós temos uma vocação. Todos aqui têm pelo menos um dom. A Bíblia diz isso, não sou eu. Pastor, eu não sei qual é. Aí é outra história. Aí a gente vai estudar para ver qual é o seu dom. Mas todos nós temos pelo menos um dom para servir a igreja. E não é para me servir, é para servir você. O cajado na minha mão, quando Deus fala em Salmo 23, a tua vara e meu cajado me confortam. É uma vocação que eu tenho. Uns são chamados para quê? Para ministrar louvor, outros para receber na porta, outros para ensinar. E os dons ministeriais são aqueles 5 que você conhece: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e Efésios 4:11. Você tem uma vocação. Mas a perda da unção e da visão de Deus para o serviço cristão, o cajado é a capacitação divina para vivermos de acordo com os propósitos para o qual fomos chamados. Olha para mim aqui. Quando o Espírito de Deus entrou em você, ele entrou quando você creu. Está bem? Nós não cremos numa segunda bênção. Somos batistas. Eu sou um pastor avivado e cheio do Espírito Santo. Querido, eu quero levar você a um lugar de intimidade com Deus, de oração. E eu quero que você receba do poder de Deus e dos dons. E tudo, eu creio em todos os dons.
Pode pegar ali, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia diz buscar os melhores dons. Ele chamou, o Espírito, ele dá um dom para um de profecia, o outro de ciência, o outro de línguas, outro de interpretação de línguas, e outro de sinais e maravilhas, e outro de milagres. Tudo, eu creio em tudo isso aí, mas preste atenção. Quando a Bíblia diz buscar os melhores dons, ele não está falando que tem dom pior e dom melhor. Mas é o dom que vai encaixar na sua vida. Tem muita gente querendo usar a identidade que não é sua, usar um cajado que não é seu, usar uma vocação. Deus não te chamou para isso. E você, eu era jovem, acho que eu estava com 24, 25 anos, eu tinha entrado no seminário, recém-convertido, e encontrei o pastor Márcio Valadão, lá da Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja da Lagoinha bombando, com aquele trabalho lá em Bombay, na Índia, comprando prostitutas, resgatando elas para uma vida, tentando romper aquela lei de castas. Eu não sabia que era ele. Eu conheci a filha dele, Ana Paula Valadão, de CD, de DVD. E meus filhos cantavam os DVDs, e minha filha estava cantando, Natália, meu filho cantando na praia. E aí, de repente, a Mariana Valadão, que hoje é casada com o Felipe, lá da Lagoinha de Caraí, Niterói, falou assim: é minha irmã que canta essa canção. E eu conheci aquele pastor, e aquele dia eu fiquei na praia, ele estava do meu lado. Ele falou para mim assim: ministério, ele é confirmado pelo fruto. Querido, você quer saber se você está no ministério certo? Você dá fruto. Toda árvore colada, ligada em mim, dá fruto, e eu limpo para que dê mais fruto. Tem muita gente jogando fora o seu cajado. Tem muita gente trocando a vocação ministerial por um relacionamento que só vai dar dor de cabeça. Você sabe que aquela pessoa está tomando um caminho de morte, de sofrimento, de dor, mas o coração dela está tão ansioso para ser feliz, que o primeiro traste, o primeiro mau negócio, o primeiro emprego, primeira tentação que aparece, ela cai. Autoridade e identidade são trocadas no Egito. Eu vou precisar adiantar um pouquinho, e eu quero levar vocês, está aqui, até João Batista. João Batista é um homem extraordinário, e alguém pergunta para ele: tu és o Cristo? Não sou. Eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama do deserto: preparai o caminho para o Senhor. Ainda melhor do que você saber quem você é bom você saber quem você não é. João Batista sabia quem ele era e sabia quem ele não era. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 11: em verdade vos digo, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ninguém. Pode pegar qualquer personagem da Bíblia, qualquer um. Elias, Eliseu, Davi, Salomão, o herói da Bíblia, apóstolo Paulo, qualquer um que você pegar na Bíblia, nenhum deles foi maior do que João Batista, um homem cujo ministério durou 6 meses. 6 meses, e ele terminou, sabe como? Sem cabeça, numa bandeja de prata. De prata é coisa minha, numa bandeja. Por causa de uma raivinha da esposa e da enteada de Herodes. O fato de você saber quem não impede você de tomar caminhos atrativos para aquilo que você não é. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. O que João está falando aqui? Não é que a gente vai ser filho de Deus, é que a gente já é. Mas a gente vive como Judá. Nós vivemos como alguém que a todo instante, qualquer esbarrão na vida, qualquer sofrimento na vida, a gente entrega a identidade, a gente entrega os pontos. Judá, gente, ele carrega o sobrenome, ou melhor, Jesus carrega como sobrenome o nome de Judá, porque havia um destino para ele, e quase que Judá, ele sela a vida dele, termina a vida dela abortando essa vocação. Se você ler depois Gênesis 38, você vai ver que Judá pede perdão, ele se conserta, ele diz: eu defraudei ela é mais justa do que eu. Ele conserta o caminho, e ela vai dar luz àquele que vai ser descendência do rei Davi,
e lá na frente de Jesus. Por isso que Jesus também é chamado de filho de Davi, raiz de Jessé, da tribo de Judá. O que eu quero falar para você? Em primeiro lugar, não ignore a identidade que você tem. Deus não te chama de cristão. Deus não te chama de batista, de metodista, de presbiteriano, de assembleano. Deus não conhece você porque você é evangélico. Deus te chama de filho. Você é filho de Deus. O que o Celso veio dizer para a gente aqui, é que ele tratava Deus à distância. Há uma marca de orfandade no coração de quem não chama Deus de pai. Pessoas que têm distante, que têm medo de Deus, que acham que Deus é um Deus punitivo, é um Deus com uma vara na mão, um chicote na mão, alguém que quer te pegar na curva, toda vez que você cai, você não entendeu nada. Quando a Bíblia diz que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, Ele está dando para a gente o caráter do nosso Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Religião coloca fardo pesado, coloca. Homens, chefes, líderes colocam jugos que matam você. Mas Deus é bom. E Jesus veio para revelar o Pai. Ele te ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus. Ele te ensina a dizer, quando você estiver ansioso, lembra dos passarinhos e dos lírios. Passarinhos, eles não semeiam, eles não colhem e não ajuntam celeiros, mas o vosso Pai os alimenta. E lírios, olha, nem Salomão, com todo o seu dinheiro, conseguiu se vestir com um deles. Olha, se o Pai, que está no céu, cuida dos lírios e veste eles, não vai vestir também vocês, homens de pouca fé? Ele pede para o relacionamento entre eu e Deus, entre você e Deus, seja um relacionamento de intimidade. Olha, entra no teu quarto, ora em secreto. O teu pai, ele vem em secreto, ele recompensa você publicamente. Existe uma resposta de um Deus que quer ser teu pai. Talvez você não tenha tido pai. O irmão Celso não teve pai. Ele viveu, nasceu no leprosário, cresceu no orfanato, e esse ódio da ausência da presença do pai faz isso com a gente, sabia? Filho que não tem pai, não tem direção, depende dos outros para fazer escolhas, não termina tarefas, é alguém sem rumo na vida. Então o primeiro passo que você tem que dar, o primeiro passo, é não só você entender que Deus é teu pai, mas que Jesus, Ele é aquele que faz a ligação entre você e o Pai. É Ele que te religa ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você tem que passar por Ele. É uma aliança que você faz com Jesus Cristo. Em segundo lugar, querido, se você ignorar os preceitos, os princípios de vida eterna, da lei, da Bíblia Sagrada, você vai quebrar a cara, e daqui a pouco, você que nasceu para chamar Deus de Pai, tem um cantor, que ele canta uma canção, os jovens gostam dele, ele fala, eu nasci para te chamar de pai. Esse pai, ele te dá um princípio verdadeiro, para você não tropeçar, para você sustentar a tua identidade, assim, para ele te proteger, para ele te guardar. Os mandamentos de Deus, eles não são como uma camisa de força, eles são protetores. Não, se você for por aqui, você vai quebrar a cara, você vai bater 200 por hora, de cara no muro. Não, quando Deus fala para você, olhe para mim, não mate, não roube, não adultere, não levante falso testemunho, não cobice. Deus não pode fazer nada. Não, não é isso que Ele está fazendo. Ele está dizendo para você, você quer ser feliz? Ou você quer voltar para a escravidão? Se você obedecer, você vai ser livre numa terra que mana leite e mel. Você vai beber da videira que você não plantou. Você vai colher dos figos das azeitonas que você não semeou. Princípios é aquilo que vai sustentar a sua vida para sempre. Não ignore isso. Quando a Bíblia diz, não retire os antigos marcos que o seu pai colocou, Ele está te protegendo com honra.
E por último, você tem uma vocação. A sua vida é muito mais do que sentar aqui domingo após domingo, quarta após quarta-feira, célula após célula. Existe uma vocação para mim e para você. O chamado que você tem, eu não tenho. O teu chamado é único. O teu chamado é singular. Você foi chamado para amar um homem só na sua vida. Você, mulher, foi chamado para amar só o seu marido. Você, marido, foi chamado para você sustentar, para você proteger, para você amar, para você ser pai na sua casa, para você abençoar seus filhos, e não para você lançar palavras de maldição, de praga. Você foi chamado para servir. Só que tudo isso fica embaralhado na vida da gente, como ficou embaralhado na vida de Judá. Quando nós propomos para a igreja um encontro aqui nas terças-feiras do CR, e para você que está nos acompanhando ao vivo, não deixe de vir. O seu coração vai ser cuidado com amor. Existem homens e mulheres com essa vocação pastoral, que vão cuidar de você. E o meu apelo é que você não continue fugindo como Judá, não continue se apartando, não continue experimentando qual é o lugar certo. Você já chegou no lugar certo. Não jogue fora o cajado, não entregue de bandeja o sonho que Deus tem para você vencer. Amém? Quero convidar você para ficar em pé. Nós vamos encerrar. Eu queria que você, eu não sei qual é o melhor lugar para eu ficar. De dia nós lemos todos juntos. São passagens bíblicas que eu fui pensando da Escritura Sagrada e coloquei no meu livro, que fala sobre a minha verdadeira identidade, sobre a sua verdadeira identidade. Jesus, ele pergunta para os discípulos: que dizem os homens a respeito de mim, o Filho do Homem? Uns dizem que sou Jeremias, outros que é João Batista, outros profetas. E vocês, o que vocês dizem? E Pedro diz: eu sei tua identidade, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, nesse momento, ele fica tão feliz, ele fica tão aleluiado, que ele fala: não te revelou carne e sangue, foi o meu Pai que te revelou. Não foi uma pessoa que disse, foi meu Pai que disse para você. Eu também sei quem você é. E Jesus então revela a verdadeira identidade de Simão. Simão, ou Cefas, é cana. Você sopra, vai para um lado, sopra, vem para o outro. Jesus disse: você é pedra. E sobre essa palavra que você falou, essa confissão de que eu sou o Cristo, sobre essa verdade, eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Querido, olhe para mim. Igreja não é esse lugar aqui. Igreja é você. Igreja não é estrutura. Igreja, olhe para mim, tem duas pernas e caminha por aí. Deus te vocacionou para que você, como filho dele, lavado no sangue da cruz, tenha uma identidade nova, tem um princípio de vida eterna, e tem um cajado ministerial e vocacionado para fazer a vontade dele. Amém? Queria que você levantasse sua mão direita. Você pode fazer isso? Você pode levantar? E eu queria que você, junto comigo, lesse esse texto. Eu não inventei isso aqui. Isso tudo é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero convidar você para comigo. Quando a gente fala 3, nós vamos repetir juntos. Você pode fazer isso comigo com fé? 1, 2, 3. Sou uma nova criatura, criado em verdadeira justiça e santidade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote, sou justiça de Deus em Cristo. Sou protegido pela armadura de Deus e o sangue do Cordeiro, e estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Sou abençoado em todas as coisas, e onde põe a mão prospera, porque ouço e obedeço ao Senhor. Sou santificado em Cristo, sou mais do que vencedor, sou luz do mundo e sal da terra, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva do Senhor. Lá em cima, gente, sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra. Sou forte porque o Senhor é força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino de luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus. Sou guardado pelos anjos de Deus. Eu sou tudo quanto a Bíblia diz que eu sou. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mentiram para você quando te chamaram de fracassado, de perdedor, de burro, de mão furada, de ignorante. Disseram que você não ia casar, você nunca ia ser feliz. Isso é mentira. Porque a única verdade, a única realidade está na Bíblia Sagrada. E a Bíblia não para por aqui. A Bíblia também diz para a gente o que eu tenho. Vamos ver o que eu tenho. 1, 2, 3. Tenho tudo que pertence ao Pai, pois sou filho e herdeiro. Tenho autoridade sobre todo o poder do diabo, em nome de Jesus. Tenho perdão dos meus pecados, e já não há nenhuma condenação para a minha vida. Tenho saúde em Cristo, e praga nenhuma chega à minha tenda. Tenho a proteção de Deus, e nenhum mal me sucederá, e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho pés de corça, e ando nos meus lugares altos. Tenho poder para testemunhar, expelir demônios e curar enfermos pelo Espírito de Deus e em nome de Jesus. Lá em cima, tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas, e elas muito podem por sua eficácia. Tenho vitória em todas as áreas da minha vida, por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Tenho liberdade do Espírito Santo, tenho vida em abundância, tenho o amor de Deus que é derramado no meu coração pelo Espírito Santo, tenho a vida eterna, tenho toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, tenho a força do Senhor, eu tenho tudo quanto a Bíblia diz que eu tenho. Essa verdade tem que entrar dentro de você. Esse texto eu vou passar para os líderes de células hoje à noite. Gente, eu preciso que você decora isso. Ata essa palavra no teu coração, pintura no teu pescoço. Ela vai te proteger. Isso vai ser um escudo contra as setas inflamadas do maligno. Quando tudo disser que não, essa realidade vai estar na tua vida. Queridos, essa é a verdade. Essa é a verdade. E para encerrar, a Bíblia diz o que eu posso. Vamos juntos? 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso reinar em vida. Posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder. Posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes, escorpiões, e nada me fará dano algum. Posso amar e perdoar. Posso em tudo dar graças. Posso viver em saúde, segurança e liberdade. Posso ligar e desligar na terra, em concordância com outros, e será ligado e desligado nos céus. Posso andar em plena vitória. Posso pedir o que quiser, segundo a palavra de Deus, e me será feito. Posso viver na bênção. Posso vencer a tribulação. Posso vencer a tentação. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Não me diga aquilo que você não pode. Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Tudo é possível. E eu não retiro essa palavra de Jesus. E não venha me contextualizar teologicamente. Escute aqui. Creia na Bíblia como ela é. Ela foi escrita para gente simples, para gente que crê na primeira palavra, para gente que não fica torcendo a verdade. Creia no que está escrito. Essa palavra tem que entrar nas tuas entranhas, e nos teus ossos, e no teu sangue, e na tua carne, e na tua pele, e no teu músculo. Ela tem que ser o teu alimento. Essa é a tua identidade. Esse é o teu cordão.
esse é o teu cajado. Eu vou orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero pedir que você abaixe sua cabeça. E eu quero orar. Se você perdeu a sua identidade, você não sabe quem é, ou se sente distante de Deus, e hoje você quer falar: Deus, eu quero me aproximar, eu quero ter intimidade, eu quero ser levado a um lugar de proximidade com o teu trono e com o Senhor. Eu quero ter uma experiência com Deus. Estou nem perguntando se você é crente ou evangélico, se você é católico, se você é espírita. A pergunta é: você quer ter uma proximidade, uma identidade de filho com Deus? Se você quer isso, fique no seu lugar, só levante sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês, todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Em segundo lugar, você ignorou princípios. Você, como Judá, se sente culpado por algo que você fez, ou você foge por algo que fizeram com você. Você foi magoado, você foi decepcionado, mas hoje você quer atar no teu coração, no teu pescoço, de novo, o cordão do princípio eterno. Eu quero de novo a verdade eterna no meu coração. Se você quer isso, querido, fique no seu lugar, só levante sua mão e diga: eu quero isso. Deus abençoe você como Judá. Eu quero te abençoar como Deus abençoou Judá, ao restaurar a sua identidade. E se você tem um propósito, você tem uma vocação: pastor, eu tenho uma vocação pastoral, eu tenho uma vocação como ministro, como missionário, como evangelista, como servo do Senhor, para ministrar na igreja. Eu tenho essa vocação e eu quero tomar de volta o cajado que um dia eu soltei. Se você quer isso, só levante sua mão de Deus, me dá de volta. Pede de volta que Ele vai te dar, pede de volta. Só levantar sua mão: eu quero. Deus abençoe. Pai querido, o Senhor é testemunha aqui. Eu quero te louvar porque a tua palavra, ela vem carregada da unção do teu Espírito. Eu quero te louvar porque a tua palavra é uma verdade eterna que não volta vazia. Ela cumpre um propósito. Eu quero pedir que essa palavra no coração da igreja fique martelando o coração do teu povo durante toda essa semana e esses dias, para que eles entendam que eles são filhos de Deus. Restaura a identidade de filhos, traz eles de volta, Senhor Deus, para ficarem aninhados debaixo das tuas asas, para que eles fiquem aninhados no esconderijo do Altíssimo. Pai, em nome de Jesus, estabelece de novo teus propósitos e devolve ao teu povo o cajado e a herança ministerial e sacerdotal que a tua igreja tem. Eu quero abençoar os teus filhos e aqueles que fazem uma aliança hoje com o Senhor, que eles não sejam confundidos, mas os seus nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro, porque em breve o Senhor vai fazer um anjo trocar a trombeta, e essa igreja, Pai, e aqueles que creem no nome do teu Filho Jesus, vão subir para um lugar de delícias e de vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém.